Hoje nós vamos falar sobre as 6 maiores mentiras que contaram aos pais sobre alfabetização. Para quem não me conhece, meu nome é Anne Rocha, eu sou psicopedagoga e ajudo a acelerar a alfabetização de crianças com transtornos de aprendizagem ou que estão atrasadas nesse processo. Bom, mas será que você foi também enganado? Nós vamos saber agora mesmo. A primeira mentira que te contaram é que quando a criança escreve o próprio nome ou reconhece, é sinal de que ela estaria evoluindo. Quando, na verdade, a criança não entende nada do que ela está escrevendo, ela só desenha a imagem que vê. Isso acontece porque antes da consciência fonológica e da associação dos grafemas, qualquer palavra ou até mesmo o próprio nome não tem significado nenhum para a criança. Acontece que ela consegue ler o próprio nome e algumas palavras, mas por que isso acontece? Isso acontece porque a criança memorizou a palavra inteira como uma imagem mental de todas as letras, então ela só faz reproduzir. Isso se chama método global. Se trata de um método que é altamente nocivo para a compreensão da criança e atrasa muito o processo de alfabetização. Essa ideia foi de uma aluna de Piaget chamada Emília Ferreiro, que a criança deveria, antes de tudo, ter contato com o próprio nome. E esse costume de mostrar o nome para a criança não veio do nada, então, Partiu da Emília. Acontece, na verdade, que esse exercício ele não tem sentido por 2 motivos. Primeiro, porque esse método não funciona para alfabetizar. E segundo, porque você perde uma grande oportunidade de a criança descobrir o próprio nome ao longo da alfabetização. E ao descobrir isso, ela acha incrível, Os códigos não têm significado ainda, antes da consciência fonológica. E também é interessante dizer que toda palavra representa uma realidade e a criança deve descobrir isso. Não deve ser diferente com o próprio nome dela. Então, ela precisa decifrar os códigos que agrupados se transformam em sons e que os sons formam uma palavra e finalmente reflete a um sentido na realidade que ela pode observar. Aí sim, o modelo certo de alfabetização de se letrar uma criança funciona dessa forma. Mas antes disso, a criança ela não sabe o conceito nem de palavra, ela não sabe decodificar. Então as letras para ela são desenhos estranhos dos quais ela não entende. Justamente porque eles não têm representação da realidade ainda para ela. Então são só desenhos estranhos. E o próprio nome, se mostrado antes da hora, ele só tem o sentido de desenho, os desenhos que ela faz, como por exemplo, uma casinha, ela desenha o papai, a mamãe. Então, para ela, escrever o próprio nome é para ela um desenho também. Acontece que quando, por exemplo, a criança desenha uma casinha, ela consegue observar a semelhança do desenho entre a casinha e o que ela fez. No papai, quando ela desenhou o papai, a mamãe, um cachorrinho, um gatinho, ela consegue ver alguma semelhança. Da mesma forma, se alguém faz esse desenho para ela também, ela consegue observar e ligar alguns pontos da realidade. Já na alfabetização, na letra que ela desenha o próprio nome, ela não consegue ver semelhança nenhuma entre ela e aqueles rabiscos. Então ela acha aquilo estranhíssimo, E isso prejudica, Fica para ela desinteressante a partir desse momento que você faz isso. Então, é desinteressante e prejudicial para a alfabetização. E se ela for alfabetizada pelo método global, isso vai influenciar no tempo que ela vai ser alfabetizada, porque vai aumentar muito, porque isso confunde muito ali no início do processo de letramento. Então, não tem diferença nenhuma entre o desenho que ela faz e a palavra que ela escreve, porque ela não sabe diferenciar essas duas coisas ainda. Além de ficar muito complicado para a criança entender isso só depois, o conceito de palavra, que palavra não é desenho. Porque esse método, o método global, faz ela pensar que é de fato um desenho. Só que o problema é um desenho muito mais estranho do que todos que ela costuma fazer, porque ela não vê nenhuma relação com a realidade antes da consciência fonológica. E a criança passa a achar que tem que adivinhar o sentido daquela imagem. Aí vocês já perceberam ou ouviram várias crianças tentando fazer isso, Adivinhar que palavra está escrita. Das duas, uma. Ou a criança está na fase da fluência e já decodifica rápido, e erra a palavra, ou ela foi exposta a esse método antes do tempo.
No modelo de alfabetização vigente aqui no Brasil, propõe que a criança, no início da alfabetização, não deve associar a escrita com a fala. Isso é ainda mais, um agravante a mais, né? E é um prejuízo ainda maior. E é também coisa da Emília Ferreiro, né? Ela deu essa sugestão, né? E todo o material didático também brasileiro também é feito sobre essas características. Então, todo o material didático feito aqui no Brasil também é sobre essa proposta da Emília Ferreiro e de Piaget. Mas só para vocês saberem, quando há uma evolução verdadeira, a criança ela já é capaz de ler qualquer palavra, ainda que com dificuldade. Então, vamos lá para a segunda mentira. A segunda mentira é que o processo de alfabetização é lento e acontece de forma natural. E daí surgiu o seguinte jargão: cada criança tem seu tempo. Bom, não é bem assim. Existe uma estimativa de tempo para cada criança ser alfabetizada, né? No momento que se inicia o processo. E essa mentira que inventaram, que se trata de uma ideia construtivista, né, que acabou virando esse jargão, não é só uma mentira banal e boba, mas é uma mentira que atrasa muito o processo de alfabetização de muitas crianças no Brasil. Por causa dessa história mal contada, muitas crianças têm chegado e chegam hoje aos 12, 13 anos sem ler nada, né? E as que enfim conseguem, né, passam muitas vezes por um processo traumático. E o que acontece? Essas crianças, a criança, ela deve ser ensinada para que ela aprenda. E dentro do modelo construtivista, a ideia de ensinar e aprender é pervertida. Porque essa teoria defende que a criança acaba aprendendo sozinha e que existem fases, né, que ela não pode atropelar essas fases. A ideia do professor que ensina e do aluno que aprende não é realizada no construtivismo como é no processo de alfabetização tradicional. Então você pode se perguntar, qual é o papel do professor dentro do ideal construtivista? Bom, o papel dele é ficar analisando o garrancho, porque segundo eles, né, Emília Ferreira e companhia, são chamados as fases da escrita. Isso surgiu depois de uma obra da piagetiana Emília Ferreira, A Psicogênese da Língua Escrita. Ou seja, o professor fica analisando o garrancho, né, e esperando a criança evoluir naturalmente. E o resultado disso vocês já sabem. O grande problema é que tudo isso foi apenas uma teoria, ou seja, nunca teve comprovação da eficácia dessa teoria aplicada. E as pessoas elas não entendem muito bem, né, o que isso significa. Tem outro vídeo aqui no meu canal onde eu confronto teoria e conceito, né, ou duas teorias, como vocês preferirem chamar. E comprovo que essa atual vigente aqui no Brasil, ela não funciona na prática. E nunca funcionou. Hoje nós podemos ver dados concretos que isso só atrapalhou o processo de letramento mais do que ajudou. E como eu disse antes, isso acabou virando um jargão que as massas adotaram como certo. E é muito difícil você quebrar um jargão, um pensamento das massas, quando isso já tomou proporções titânicas. Na verdade, os jargões, eles têm o poder de te impulsionar instintivamente, né? Sem que você precise pensar muito. Você pode notar, quando você adota um jargão, você age um pouco sem pensar, então você adota o pensamento de outra pessoa. Mas aí que está o problema. Se o jargão foi feito a partir de um erro grotesco como esse, você está ferrado, né? E foi isso que aconteceu no Brasil. Se o jargão, ao contrário, for verdadeiro, ele servirá muito para te fortificar, para te encorajar a fazer algo bom, né? E isso é maravilhoso porque você tem uma força a mais, é como um energético. Então, por exemplo, direito tem quem direito anda. É um jargão muito legal, é um ditado popular muito legal, né? Quem cuida bem sempre tem. Então, tem coisas que ajudam você a agir bem. Por isso que os jargões, eles devem vir para servir à verdade, né? Os jargões, os bordões, né? Todos esses ditados populares, eles devem servir ao bem. Então, quando aquilo é uma mentira e uma farsa, isso deve ser extirpado, né? Esse bordão, esse ditado popular, aquilo permanece gravado na memória, às vezes para sempre. Então, aquele bordão, aquele ditado popular permanece tão gravado na memória, né, e às vezes para sempre, para que nós possamos agir a partir daquele conhecimento que já é pré-construído. Ou seja, como eu disse, alguma pessoa pensou por você
para te ajudar a ver melhor uma realidade. Só que pode acontecer também de pessoas idiotas fabricarem um bordão mentiroso. E se toda a sociedade adota para si, né, esse jargão que é falso, pode ser desastroso, como esse foi, né? E é. Então, como as pessoas passaram a falar como se isso fosse verdade, as consequências vieram. Hoje, crianças são alfabetizadas aos 12, 13 anos, né? As crianças passam por um processo traumático de alfabetização e totalmente disfuncional, super mal feito. Então, elas chegam ao final do processo, as que enfim conseguem, abominando livros, leitura, de uma forma tão intensa que elas passam a fugir de tudo que as lembre disso. Então o processo de alfabetização acaba virando uma tortura para os pais e para a criança, né, e para toda a família, justamente porque se torna uma coisa completamente traumática. Então é o oposto da alfabetização tradicional, existe uma estimativa para que essa alfabetização se conclua. Então, a saber, essa ideia que o processo de alfabetização é feito paulatinamente, né, lento, né, e à medida que a criança vai evoluindo naturalmente, isso é uma mentira e vai prejudicar o seu filho, né, o seu aluno. Não espere essas fases da escrita, porque aquilo é só garrancho. Vamos à terceira mentira, que o seu filho ainda não leu porque tem algum problema. Então, tem 2 pontos interessantes de comentar aqui. A primeira é que hoje tudo virou diagnóstico, né? Todos os tipos de comportamento da criança. Então é complicado, né? Porque a criança, ela sempre é a culpada. Então ela carrega essa culpa, né, dentro do processo, e a culpa, na verdade, não é dela. São de vários fatores dentro da alfabetização, inclusive o método, né, como nós já falamos aqui, entre outras coisas. E a segunda observação é da teoria mesmo que levou a isso, que também influenciou nos demais desdobramentos do construtivismo. E na teoria de Piaget, ele se divide em períodos do desenvolvimento de acordo com a complexidade do pensamento, e ele chama isso de fases do desenvolvimento, que são a fase sensório-motor, pré-operatório, né, operatório concreto e operatório formal, que vocês já devem ter ouvido falar. Eu não vou entrar em detalhes sobre as fases nesse vídeo, mas a saber, essa complexidade que Piaget fala, ela não diz respeito de forma nenhuma ao processo de alfabetização. Para uma criança ser alfabetizada, né, ela só precisa de memória, né, somente. Então, se seu filho ou seu aluno não tem comprometimento fisiológico, né, dos sentidos, ou seja, se ele escuta bem, se ele enxerga bem, não justifica uma alfabetização mais demorada, né? Simples assim. Então, o transtorno de comportamento também não é uma justificativa para a criança demorar tanto para ser alfabetizada. Agora vamos à quarta mentira. A quarta mentira é que o processo de alfabetização inicia quando nós mostramos as letras para a criança, né? Quando ela começa a conhecer as letras. Isso também é uma grande enganação. O processo de alfabetização começa no ouvir bem, né? Quem ouve bem, ler bem. Então, os clássicos, eles sempre falam essa frase. A poesia, a música, a rima, tudo isso vai fazer a criança desenvolver uma audição apurada, necessária para que ela seja bem alfabetizada. Isso quer dizer que você pode começar desde que a criança nasceu, né? E apresentar as letras a partir dos 3 anos sem problema nenhum. Tem crianças que leem, inclusive, com 3 anos, porque é só memória que ela usa. Então, não há diferença entre você explicar o conceito de copo e mostrar um copo, do que você mostrar uma letra e dizer a letra para ela, né? Por exemplo, a letra X, você dizer X. Então, não tem diferença nenhuma, porque é só memória que ela usa. Não existe complexidade, não existe intelecção, não existe processos racionais, não existe nada disso. Então, a criança não está numa fase racional ainda. E essa ideia de Piaget, dessa complexidade das fases, não diz respeito à educação. E isso também as pessoas confundiram, as pessoas não entenderam o que o teórico quis falar. O processo de reconhecimento dos grafemas depois da consciência fonológica é como se ela estivesse aprendendo a falar, como eu já disse, copo, mamãe, reconhecer uma letra e memorizar o som. É a mesma coisa. Só isso. Todo o meu material didático, né, do Alfadê tem a frase, né? Tudo começa pelo som. Por isso que eu sempre falo que o fone de ouvido virou um item de enxoval nessa era digital, né? Então, nós somos bombardeados por poluição visual. Os vulneráveis, né, os mais atingidos, são as crianças que estão na fase de desenvolvimento cerebral, né? Esse é o grande problema. Então, vamos para a quinta mentira.
A quinta mentira é quando te disseram que aprender a musiquinha do alfabeto é do A ao Z, A, B, C, D, E, então, que isso vai ajudar no processo de alguma forma. Na verdade, vai ter efeito contrário, vai atrapalhar, e eu vou te explicar por quê. Porque para ler, a criança ela não precisa saber o nome da letra, ela precisa saber o som que ela faz. E se ela aprender o nome antes do som, na hora da leitura, ela pode confundir. E normalmente é isso que acontece. As crianças confundem, né, o nome da letra com o som da letra. Ainda mais porque tem algumas letras que têm o nome igual ao som, então elas não entendem muito bem. Acontece que todo mundo faz isso, né? Você vê também, isso também atrasa muito o processo de alfabetização. Então, se você quer que seu filho conclua esse processo com sucesso, né, evite no início, né, de falar o nome da letra. Eu faço isso com todos os meus alunos e o resultado é espetacular. Então, ensine apenas o som que a letra faz, né? E depois que ela concluir, você pode ensinar o nome, daí ela não vai confundir. O nome, na verdade, não vai fazer muita diferença. Na maioria das vezes, as crianças aprendem antes de você ensinar o nome, vendo outras pessoas falarem. Bom, a sexta mentira, talvez seja a mais grave, é que o seu filho ele não vai aprender a ler na escola. É uma doce ilusão, ele não vai mesmo. A escola nova, ela não tem ferramentas hoje para ensinar nenhuma criança a ler de verdade. Leitura mesmo, né, como Hugo de São Vitor, Mortimer Adler ensinaram, ela só vai aprender dentro da educação tradicional. A escola ensina a ler de modo literal, como os analfabetos funcionais fazem. Não ensina simbólica, não ensina leitura de camadas intencionais de significado, não ensina leitura meditativa, linguagem dos pássaros, por exemplo. Esses níveis mais profundos de leitura passa longe do modo operativo da escola nova. E se a criança quiser aprender a ler de verdade, ela vai ter que ser direcionada extra sala de aula, como é o caso dos meus alunos que fazem letramento 1 depois de passar do processo de alfabetização. Então começam a compreender o que é leitura de verdade na prática. Então ela é rica e ela vai levá-la para algum lugar, dentro de si ou fora de si. A partir dessa experiência extraordinária, ela vai se deslumbrar com essa descoberta de leitura verdadeira e vai se tornar algo muito interessante e proveitoso para a vida. Aí sim, você, mãe, vai ver os frutos da leitura na vida do seu filho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas e sugestões para o próximo vídeo e até a próxima aula.